No fatídico dia 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, ocorreram eventos envoltos em mistério e intrigas. Diversas histórias surgiram a partir de relatos dispersos, deixando perguntas sem resposta e teorias confusas. Assassinos misteriosos permanecem sem motivo claro, enquanto teorias divergentes sobre a morte de Lampião intrigam escritores e pesquisadores. Alguns afirmam que Lampião morreu em Angico, mas outros sustentam que seu fim ocorreu em locais e anos diferentes, criando um emaranhado de lendas e embustes. O escritor Antônio Pinto argumenta que Lampião faleceu em Pão de Açúcar, Alagoas, em 1982, enquanto Maria Bonita teria encontrado seu fim em 1984. Por sua vez, José Geraldo Aguiar, escritor e fotógrafo, afirma ter convivido com Lampião por 5 meses e alega que o cangaceiro viveu até 1993, chegando aos 96 anos em Buritis, Minas Gerais. A questão persiste: por que a única filha de Lampião não autoriza um exame de DNA para encerrar essas controvérsias? Expedida Ferreira recusa-se a fazê-lo, argumentando que seu pai, Lampião, não era um homem que se esconderia, e nega todas as teorias. No entanto, os assassinatos que ocorreram em conexão com o cangaço alimentam a crença de queima de arquivo, devido à influência de Lampião sobre pessoas poderosas. Nesse enigma interminável, o cangaço envolve-se cada vez mais em lendas e segredos. As sombras do passado obscurecem a verdade, deixando-nos imersos em um mundo de mistério e intrigas. Quais segredos ocultos serão revelados? As respostas estão enterradas nas entrelinhas desse capítulo sombrio da história. O assassinato de Benjamin Abrão Boto, um homem multifacetado, jornalista, escritor, ourives, fotógrafo, cineasta e aventureiro, permanece até os dias de hoje envolto em um véu de mistério. Sua morte ocorreu após o falecimento de seu patrono, o lendário padre Cícero Romão, quando Benjamin, de origem libanesa, tornou-se ainda mais odiado por poderosos indivíduos da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Aqueles que ocultavam os esconderijos e segredos do bando de Lampião podem muito bem ter financiado sua morte. Segundo relatos do renomado escritor Frederico Pernambucano de Melo em seu livro Entre Anjos e Cangaceiros, Benjamin apresentou-se na Aba Filme em Fortaleza, no dia 28 de dezembro de 1936, coincidindo com a época em que o público se perguntava por que Lampião ainda estava solto, mesmo fazendo aparições públicas ao lado de autoridades, como ocorreu em Juazeiro, no interior do Ceará. Tudo isso foi documentado por Benjamin. A inveja que Benjamin despertou na imprensa brasileira, de acordo com o escritor, foi motivo suficiente para que incompetentes e ressentidos não aceitassem o fato de lhe ter conseguido esse incrível furo jornalístico. Dessa forma, surgem suspeitas de que sua morte pode ter sido encomendada por um influente repórter que buscava agradar Getúlio Vargas, o presidente da época, que jurou acabar com o cangaço. A hipótese mais plausível é que o assassinato de Benjamin também contou com a participação de ex-coiteiros do famoso cangaceiro, respeitáveis autoridades coronelistas da aristocracia rural nordestina, agora afastados de Lampião devido às ações anti-cangaço de Getúlio. O ressentimento da imprensa brasileira em relação às conquistas jornalísticas de Benjamin explodiu em uma carta enviada ao jornal O Povo, por João Jaques, um jornalista almofadinha especializado em artigos políticos. Ele contestava a liberdade de Lampião. Ao conseguir fotografar, entrevistar e filmar Lampião e seu bando, capturando momentos orgulhosos e icônicos, Benjamin pisou na mina que todo jornalista brasileiro sonhava em explodir. Dessa forma, ele trazia uma prova convincente para jornais e cinemas, revelando Maria Bonita e Lampião nas manchetes. Desvende os segredos ocultos e mergulhe nas camadas profundas dessa história envolvente e misteriosa. A verdade aguarda aqueles corajosos o suficiente para enfrentar as sombras do passado e desenterrar os segredos que foram enterrados com Benjamin Abrão Boto. Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de reviravoltas, traições e intrigas que cercam a morte desse notável aventureiro. O destino de Benjamin Abrão Boto, um homem de múltiplos talentos, jornalista, escritor, ourives, fotógrafo, cineasta e aventureiro, está entrelaçado com um misterioso enigma. Sua vida tomou um rumo perigoso após a morte de seu patrono, o famoso padre Cícero Romão, quando Benjamin, de origem libanesa, atraiu ainda mais o ódio de pessoas poderosas espalhadas pela Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Aqueles que mantinham os segredos e esconderijos de Lampião podem ter financiado sua morte,
tornando tudo ainda mais obscuro. De acordo com relatos fascinantes do escritor Frederico Pernambucano de Mello em seu livro Entre Anjos e Cangaceiros, Benjamin surgiu na Aba Filme, em Fortaleza, em um momento crucial. Era 28 de dezembro de 1936, e as ruas estavam cheias de rumores sobre como Lampião ainda conseguia escapar, mesmo fazendo aparições públicas ao lado de autoridades. E lá estava Benjamin, munido de credenciais de um jornal francês e do prestigioso Diário de Pernambuco, desafiando o status quo ao trazer à luz a realidade do cangaço. Suas imagens capturaram momentos icônicos de Lampião e seu bando, revelando uma verdade chocante para o mundo. A imprensa brasileira nutria um ódio crescente em relação a Benjamin, invejando suas conquistas jornalísticas. Sua morte foi, talvez, encomendada por um influente repórter que buscava agradar o presidente Getúlio Vargas, determinado a acabar com o cangaço. Além disso, escoiteiros do lendário cangaceiro também podem ter tido um papel sombrio na trama. Eram respeitáveis autoridades coronelistas da aristocracia rural nordestina, outrora aliadas de Lampião, mas agora afastadas por conta das ações do governo contra o cangaço. A publicação de fotografias ousadas dos cangaceiros, que transmitiam orgulho e segurança, enfureceu o presidente Getúlio Vargas. Foi o estopim que impulsionou uma repressão definitiva, resultando na aniquilação do cangaço. Além disso, o documentário sobre Lampião foi confiscado e proibido de ser exibido, mergulhando Benjamin em um abismo de desemprego e desonra. No entanto, sua sede de aventura o levou a uma vaquejada na fazenda Barra Formosa, onde ele encontrou uma oportunidade para se reerguer. Foi lá que ele recebeu um carregamento de fotografias dos cangaceiros, espalhando-as pelo sertão em uma tentativa de recuperar sua reputação e fortuna perdidas. Envolva-se nessa trama de segredos, traições e perigos do mundo do cangaço. Desvende a verdade por trás do assassinato de Benjamin Abramboto, um homem que ousou enfrentar as forças poderosas que buscavam silenciar sua voz. Explore os mistérios ocultos por trás das fotografias proibidas e testemunhe a jornada perigosa de Benjamin enquanto ele enfrenta inimigos implacáveis. O Major Lucena Maranhão, conhecido como um dos caçadores mais temidos do Nordeste e implacável perseguidor de Lampião, decide intervir. Ele ordena a apreensão das imagens, desencadeando uma corrida contra o tempo. Em um ato de desafio e desespero, Benjamin decide queimar as fotografias, destruindo as evidências que poderiam condená-lo. Mas essa ação desesperada não resolve todos os seus problemas. Determinado a encontrar uma saída, Benjamin busca a ajuda do Diário de Pernambuco, obtendo uma credencial extra que o protegerá de possíveis confrontos com a polícia. Envolto em uma teia de traições e mistérios, Benjamin luta para encontrar sua redenção e desvendar os segredos ocultos que o cercam. Ele se vê diante de uma escolha impossível: desistir e se render àqueles que desejam silenciá-lo ou continuar lutando, arriscando sua vida em busca da verdade. Prepare-se para uma narrativa repleta de reviravoltas emocionantes, personagens sinistros e um cenário selvagem do sertão brasileiro. Descubra os segredos sombrios que estão entrelaçados com a vida de Benjamin Abramboto e acompanhe sua jornada em busca da justiça e da redenção. Neste conto fascinante, o destino de Benjamin e a verdade por trás de sua morte permanecem obscurecidos pelas sombras do poder e da cobiça. Você está pronto para se aventurar neste mundo intrigante e descobrir os segredos que levaram à morte de Benjamin Abramboto. Depois de escapar de ser preso por ferir a bala o deputado federal Flório Bartolomeu e de organizar um esquema de compra de vendas de votos em cidades da fronteira do Ceará com a Paraíba, Benjamin foi morto misteriosamente na madrugada de 7 de maio de 1938, em Pau Ferro, atual Itaíba, Pernambuco. Em uma noite sombria, envolta em segredos e suspeitas, Pedro de Cândido encontrou seu destino trágico. Residindo em Tremontes, uma pequena cidade enigmática, ele levava uma vida dupla. Além de seu casamento, nutria um caso proibido com Madalena, uma mulher sedutora do isolado povoado de Piranhas de Baixo, à beira do rio. Foi em 22 de agosto de 1941, quando as sombras da noite engolfavam a paisagem, que Pedro caminhava de volta da casa de sua amante. No entanto, seu caminho foi interrompido brutalmente por Sabino Francisco dos Santos, um rapaz envolto em mistérios e sombras. Sabino alegou ter confundido Pedro com uma figura sobrenatural, pois diziam que o local era assombrado. No entanto, intrigantemente, ele demonstrou coragem incomum ao desferir 19 facadas no homem que se dizia ter temido. Levado a julgamento,
Sabino foi inexplicavelmente absolvido, pois o júri pareceu acreditar em sua história fantasmagórica. Contudo, havia aqueles que atribuíam a responsabilidade pela morte do cúmplice ao tenente João Bezerra. Alegavam que Pedro sabia de segredos ocultos que o tenente não queria que viessem à tona. Para aqueles que acreditavam na trama de envenenamento, João Bezerra teria orquestrado a eliminação do único indivíduo capaz de revelar essa história vergonhosa. Outros rumores sombrios apontavam o tenente José Lucena como mandante do assassinato de Pedro de Cândido. Dizia-se que o cúmplice traíra a polícia, revelando a várias pessoas que ele havia envenenado o Lampião. Um dos que Pedro supostamente confidenciou essa informação foi Gerson Maranhão, um influente fazendeiro e importante político de Águas Belas, em Pernambuco, e primo de José Lucena. Gerson teria buscado José Lucena e sugerido uma investigação para esclarecer o fato. Na época do assassinato, José Lucena estava em Piranhas, Alagoas, longe do cenário sombrio. Rodrigues de Carvalho, um escritor e pesquisador do oculto, acreditava que Pedro de Cândido se tornara um arquivo precioso demais para ser deixado ao alcance de mãos e olhos indiscretos. Por isso, ele teria sido eliminado, como se apagando uma prova incômoda. O assassino de Pedro foi libertado, e seu destino final permaneceu obscuro, desaparecendo na neblina das histórias não contadas. A verdade, oculta nas sombras, permanece um enigma indescritível até os dias de hoje. Na sombra da noite, onde segredos ancestrais e mistérios insondáveis ecoam, a vida de João Aniceto Rodrigues dos Santos, conhecido como Sargento Aniceto, chegou a um fim misterioso. Sua trajetória como um dos líderes da Força Policial Volante Alagoana, envolvida no lendário ataque ao bando de Lampião em Angico, em 28 de julho de 1938, estava cercada de mistério e perigo. No entanto, foi em uma pacata e remota cidade chamada Mundaú-Mirim, no interior de Alagoas, que o destino sombrio aguardava o Sargento Aniceto. No dia 12 de maio de 1959, 3 pistoleiros sinistros surgiram, lançando em uma teia mortal de traição. Um homem envolvido em crimes e assassinatos, segundo os registros da justiça e dos jornais da época, encontrava seu destino final em circunstâncias obscuras. Um documentário inédito agora revela os segredos ocultos por trás da trama que culminou na morte do maior cangaceiro de todos os tempos e parte de seu bando. Através de narrativas envolventes, o renomado Jornal Diário de Pernambuco expõe, de forma intensa e detalhada, as matérias publicadas entre os dias 13 e 17 de maio de 1959, desvendando o passo a passo do assassinato do militar. Prepare-se para adentrar um mundo sombrio e desconhecido, onde cada página revela segredos perturbadores e desafios à compreensão. Assista a esse documentário intrigante e mergulhe nas profundezas dessa história envolvente. Ao final, compartilhe seus comentários, críticas e sugestões, pois o véu do mistério espera ser desvendado por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar a verdade sombria que se oculta nas entrelinhas desses eventos sinistros.